Boa noite, irmãos da Casa de Conselheiro. Vamos fazer a prece. Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome. E assim, Pai, como eternos pedintes que somos, peço que vós ampare, nos auxilie a todos que aqui se encontram nessa reunião, que todos possam sentir fortalecidos com as Tuas bênçãos de luz, de paz, de amor e de proteção. Peço também, Pai, para nossos irmãos que se encontram doentes, enfermos nos hospitais, nos lares, os abandonados pela rua, os que estão passando dores, dificuldades, os que estão desempregados, desabrigados, enfim, Pai. Estende as Tuas mãos compassivas sobre todo o mundo, sobre toda a humanidade, por todo lugar onde campeia a dor, a lágrima e o sofrimento. Ampara, fortalece as instituições de caridades, as casas de caridades, as pessoas que estão sofrendo a dor física, moral. Ampara também, Pai, a todos esses governantes, nossos governantes da nossa pátria, colocando Tuas bênçãos sobre a cabecinha deles, junto à pleiade de espíritos de luz da falange de Ismael, para que possa auxiliá-los, ampará-los Ele, para que possa olhar pela nossa nação com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão. Nós possamos, Pai, sermos a cada dia, a cada hora, a cada instante de nossa vida, estarmos contigo, Pai, para que vós podeis nos auxiliar na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada espiritual, dando-nos fortalecimento na nossa mente, na nossa vida, que nós possamos compreender, Pai, que só o amor para conosco, o amor para com o próximo, para com o irmão, que envolve, que possa ser esse amor realmente, ser conduzido para que possa ter mais paz, mais compreensão, mais aceitação das nossas dificuldades. E assim, Pai, pedimos a Ti, pedimos a Jesus, a Mãe Santíssima, a Conselheiro Amigo e a todos os espíritos de luz da Casa de Conselheiro, para que possa estar conosco para mais uma reunião. Pedindo também que vós possa envolver com as Tuas bênçãos de Pai Maior, junto aos irmãozinhos da espiritualidade amigos, irmãozinhos de luz, que possa amparar essa irmãzinha Regina, que vai passar para nós o estudo da noite de hoje, que ela possa se sentir fortalecida também com as Tuas bênçãos de paz e de amor. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Mais uma noite juntos para estudarmos. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, no capítulo 7, do segundo livro, as questões 379 e 384, que nos vai falar sobre a infância. Um período tão bonito, um momento que chama a atenção de muitos de nós, que desperta em nós aquele rostinho lindo de um bebê, de uma criança na tenridade, um sentimento de ingenuidade, de pureza. Mas quem está por trás daquele corpinho, daquela aparência frágil? A espiritualidade nos diz: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão mais desenvolvido quanto o de um adulto, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que lhe serve. Na realidade, aquele filho, aquele netinho tão lindo, pode ser um espírito muito mais antigo do que nós,
pode estar num grau de desenvolvimento moral e intelectual muito maior do que o nosso. E no momento atual nós temos visto muitas crianças bem pequenininhas já conseguindo manifestar-se e mostrar o grande desenvolvimento que eles têm. Eles já estão nos ensinando, não é verdade? Com essa questão da tecnologia, então, eles nos dão aula, não é? Apenas aquele corpinho frágil, aquele cérebro ainda não desenvolvido, o impede de mostrar todo o potencial que ele tem. E a espiritualidade prossegue dizendo: o espírito, enquanto criança, não tem os órgãos da inteligência desenvolvidos, por isso não possui toda a intuição de um adulto. Sua inteligência é limitada até que a idade lhe amadureça a razão. E isso devido a quê, meus irmãos? Devido à perturbação que a reencarnação causa. Porque houve todo um processo para que ele se adaptasse àquele novo corpo. Enquanto toda esse encaixe, vamos assim dizer, que esse espírito não se encontre totalmente vinculado àquele corpo, ele ainda está nesse processo de perturbação. E por isso ele vai tendo essa dificuldade. Só conforme os órgãos vão se desenvolvendo é que ele vai realmente se estabelecendo naquele corpo, que ele vai dominando aquele corpo. Por isso ele precisa de aprender a andar, né? Aprender a comer, aprender a falar. É tudo um período de adaptação e tudo isso gera uma certa perturbação. E essa perturbação, ela vai acompanhar o espírito e só vai cessar quando todos os órgãos estiverem desenvolvidos. Não cessa no nascimento. Nós podemos ter esse engano. No nascimento, a aproximação plena do espírito ao corpo. Mas a perturbação ainda vai ficar até que aqueles órgãos todos já estejam em condições do espírito se manifestar. E aí Kardec nos pergunta, né? Quer dizer, perguntou a espiritualidade, trouxe essa questão. E se essa criança vir a morrer? Se acontecer o desencarne, esse espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Ele está nesse processo ainda. Os órgãos amadurecendo, se desenvolvendo para que aquele encontro de alma e corpo se efetue plenamente. Se houver a morte física, esse espírito imediatamente retoma o seu vigor? E eles respondem: assim deve ser, pois que esta estará desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, olha, prestemos atenção, entretanto, ele não retoma a sua lucidez, enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer todas as ligações entre o espírito e o corpo. Enquanto tiver uma ligaçãozinha, esse espírito não vai estar em seu pleno vigor. Ele ainda estará preso a este corpo físico. E Kardec também questiona um outro fato. Então ele está nesse período de perturbação, de aproximação daquele corpo, esperando que o corpo se desenvolva e dê a ele condições plenas. E isso não faz com que esse espírito se sinta constrangido? Poxa, eu queria tanto me expressar e eu não consigo. Isso não traz um constrangimento a esse espírito? E eles nos dizem o seguinte: o espírito encarnado durante a infância não sofre com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. Porque, meus irmãos, vamos raciocinar.
há todo um procedimento, um processo para que a reencarnação aconteça. Nós vamos desejar reencarnar para apararmos as nossas arestas, haverá um planejamento, existe uma equipe, nós vamos ser acompanhados, haverá aproximação da família, haverá aproximação daquele ser ainda no ventre da sua mãe, até que chegue o momento do nascimento para que ele realmente tome conta, vamos dizer, assim dizer, daquele corpo. Então, o espírito está preparado para isso, ele sabe que irá passar por isso. Por isso, ele não vai se sentir constrangido. Ele sabe, como eles nos acrescentam lá, que esse estado é uma necessidade natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. É um tempo em que ele tem que estar quieto, ele vai estar armazenando condições, ganhando forças, revendo tudo aquilo que ele precisa realmente fazer para exteriorizar apenas o que for necessário ao que ele aqui se prestou vir fazer, o que ele veio reparar. E aí Kardec gosta de sempre dar mais uma cutucadinha, pergunta o seguinte: e qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Ora, se ele é um espírito até mais desenvolvido do que eu, por que ele vai ter que passar de novo por tudo aquilo? Aprender a sentar, aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar, ser direcionado. Por quê? Que utilidade tem isso? E eles deixam muito claro, é o fato de estar mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem construir os que estão encarregados da sua educação. E aqui entramos nós pais, nós avós, nós professores, nós titios, nós evangelizadores. A utilidade dele passar por esse momento onde ele não pode plenamente expressar todo o potencial que ele tem. Ele tem que estar mais contido, porque os órgãos não permitem que ele assim o faça. É para que ele se torne mais acessível ao que está de fora. Aquilo que não está nele, aquilo que ele não traz com ele. Ou seja, é para que ele receba de uma forma mais tranquila, menos questionadora, a educação que nós vamos ministrar a ele. É por isso que é importantíssimo que durante a infância a gente preste muita atenção nas tendências, naquelas pequenas tendências que já vão se mostrando, porque é aí que a gente tem que agir. E a sabedoria popular já nos dizia isso lá os nossos antigos. Eu lembro da minha avó dizendo assim: é de pequeno que se torce o pepino. Sou bem antiga, vocês já estão vendo, né? Porque é neste momento em que ele está mais acessível que eu vou poder passar para eles valores, sentimentos, que eu vou poder educar. Porque
nós sabemos muito bem que quando chegar lá naquele período da adolescência, ele já vai estar mais pleno de si, e aí eles começam a mostrar para que vieram o que tem. Então, no período da infância, é o período que vai favorecer que esta família, que estas pessoas envolvidas com ele, que o receberam enquanto filho, que receberam a tutela desse espírito, vem para agir. E a gente não pode perder tempo. É desde pequenino. É desde pequenino. E tudo tem um porquê para a providência divina e tudo vai se encaixando. Quando eles deixam isso claro a Kardec, aí Kardec pergunta: por que os primeiros gritos da criança são um choro? Vamos recordar, meus irmãos, aquele espírito que a gente recebe como filho, que a gente recebe a tutela, muitas vezes é um querido do passado, mas algumas vezes também é alguém eu machuquei, ou alguém que me machucou, e que eu me disponibilizo a reeducar aquele espírito para que ele seja uma pessoa melhor e ele não cometa mais esses equívocos, para que ele esteja junto comigo, para que nós possamos nos reconciliar e criar entre nós realmente vínculos de amor e não mais vínculos de dor. E aí quando Kardec pergunta por que primeira criança, primeira coisa, primeira reação do bebê qual é? Chorar. E aí eles dão uma resposta que é perfeita e vocês vão entender que realmente a natureza, que realmente a providência divina faz tudo de uma forma assim maravilhosa. Eles dizem: para exercitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Qual é a mãe que ao ver o filho chorar não se preocupa? Qual é a mãe que não reconhece o choro do seu filho no meio de tantas outras crianças? Qual é a mãe que, estando no outro quarto, não ouve o seu filho chorar? Qual é a mãe que, mesmo tendo 2 bebês, não sabe qual é o bebê que está chorando? Esse choro é para despertar nesta mãe, nesta cuidadora, nesta tutora, este vínculo de realmente assumir o cuidado amoroso daquele espírito. E eles prosseguem: não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admitai, pois, que em tudo há sabedoria da providência. Se aquele bebê fosse só sorriso, ele ficaria lá no cantinho, ele é tão bonzinho, ele não chora, ele não me incomoda. Mas para tudo ele grita, para tudo ele chora. E esse choro vai despertar em mim o quê? A vontade de agir, a vontade de cuidar, de resolver o que ele tem. O que ele está sentindo? É dor? É fome? É desconforto por ter feito alguma das suas necessidades fisiológicas? É atenção? O que ele quer? O que ele espera de mim? Então é um alerta. É o alerta que vai se estabelecendo esse vínculo no ato do nascimento com aquele choro. E no editorial da revista Reformador de 2002, tem uma mensagem que eles intitularam de Cuidemos da Criança. Porque como nós vimos pelas colocações da espiritualidade maior, as crianças, a infância, é um período de total responsabilidade nossa.
esse espírito ainda não está pleno de si. E aqueles que cuidam dele têm total responsabilidade pelo seu desenvolvimento, pela sua evolução. E esse tutorial nos diz o seguinte: é a fase mais propícia à influência na formação do seu caráter. Destaca-se, todavia, que a influência que a criança mais absorve é a do exemplo. Na busca de se integrar no contexto social em que se inicia a nova existência, ela procura moldar-se mais ao comportamento dos que a cercam e menos ao que lhe dizem. Desta forma, para afastar a criança das drogas, de outros vícios, do suicídio e da violência, necessário se faz que ofereçamos a ela exemplos de amor, representados por claras manifestações de interesse pelo seu progresso intelectual, moral e, acima de tudo, espiritual. Pela saúde, alimentação, integração familiar e social, e oferecendo-lhe ainda atenção afetiva, ensino adequado e energia construtiva. Estas atitudes preenchem o vazio do seu coração, provocado pela sensação de rejeição e abandono, dando-lhe um sentido nobre para a vida e restituindo-lhe a fé na própria existência. Lembrando-se da observação de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Eduquemos todas elas para a vivência do amor, independente da raça, cultura, cor ou condição social que apresentam, amando-as com os nossos melhores sentimentos e gestos. A revista Reformador aqui traz uma coisa muito séria e que a gente tem que estar sempre muito alerta. Esta criança, esse espírito que está junto a nós neste momento de infância, ele se educará muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Ele copia os meus atos. Tudo que ele vê, ele vai reproduzir. E nós temos que ter em mente que nós estamos com a tutela desse espírito e que nós teremos que prestar contas sobre o que fizemos desses espíritos que são os nossos tutelados. O que passamos para ele? Através do nosso exemplo, não através do que eu digo, porque eles sabem muito bem se eu digo e não faço. Lembremos, eles são espíritos muito mais evoluídos, muito mais inteligentes do que eu muitas vezes. E se nós queremos uma juventude, uma sociedade, um ser humano que não esteja ligado a vícios, a violência, nós precisamos, na sua infância, darmos a ele condição de desenvolver valores que o façam homens e mulheres de bem, homens e mulheres
moralmente desenvolvidos. E é muito interessante quando ele coloca que a gente tem que educar, né? Para que ele tenha uma vivência de amor e que a gente tem que, muitas vezes até, sermos enérgicos. Eu quero que ele seja bom, então eu vou ser bonzinha, vou passar a mão na cabeça. Não é isso. Às vezes a gente vai ter que ser um pouco mais dura, mais incisiva. O que a gente precisa é realmente ter em mente: eu preciso educá-las para vivenciar o amor. Eu preciso educar essas crianças, como ele fecha na mensagem, para que seja um cidadão, um espírito que não seja preconceituoso, um espírito que se desenvolva ao máximo, independente da condição social que ele tenha nesse momento, independente da raça que ele faça parte. Tudo isso independe, porque tudo isso são condições físicas, do corpo físico, e ele não é corpo, ele é espírito. E eu me comprometi com ele para ajudá-lo a se desenvolver moralmente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 9, tem um pequeno trecho que diz assim: porque diante dessa colocação da revista do Reformador, nós podemos pensar: nossa, como é difícil, né? É muito difícil. Não quero ser mãe, não quero ser pai, não quero ser evangelizador, quero me eximir dessa responsabilidade. E no Evangelho nos diz assim: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la sim, o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Então eles colocam o que é muito simples, que eu não preciso ter o curso de psicologia, eu não preciso ser pedagogo, eu não preciso de nada disso, eu preciso apenas estudar aquele serzinho que está comigo. Porque desde pequeno ele demonstra as suas tendências. Nós sabemos através da doutrina que todos nós aqui estamos num planeta de provas e expiação, porque todos nós somos imperfeitos. Então é óbvio que aquele espírito que eu recebo como filho é imperfeito. Raras as exceções que vão vir aí um missionário, um imperfeito. Ora, qual é o grande mal dos espíritos imperfeitos? Qual é o grande defeito que nós temos? Orgulho, egoísmo. Não é isso que a doutrina nos diz? Todos nós temos que vencer o quê? O nosso orgulho e o nosso egoísmo. E a gente precisa ter um grande cabedal intelectual para reconhecer quando uma criança está sendo egoísta ou orgulhosa. Não é no pequeno
gesto ou brincar quando ela não quer emprestar o seu brinquedo, quando ela não aceita repartir o alimento. Não dá para a gente dar uma percebida de quem é aquele espírito que está comigo, do que ele precisa ser trabalhado? Então ele diz aqui, basta observar. Basta olhar aquela criança e ver nela um espírito imperfeito, imperfeito como eu, e que eu tenho que ajudar a ser melhor. E que pelo fato de ajudá-lo a ser melhor, eu também consigo me tornar melhor. Mas o que muito de nós, pais, fazemos, os erros e os equívocos dos meus filhos foram devido ao coleguinha. O coleguinha influenciou, a sociedade não permitiu. Não, meus irmãos, vamos encarar a coisa como nossa. Nós exemplificamos o que é fazer o bem, nós exemplificamos o que é não ser egoísta, o que é não ser orgulhoso, nós exemplificamos o que é ser caridoso, ou nós estabelecemos nele a cultura do ter-ser. Ser o melhor, ter o melhor. Ou tentamos levar para ele a cultura do tornar-se melhor. Ajudamos eles desde pequeno a se preocupar com o amigo, com o irmão, com o familiar. Não é difícil, é trabalhoso, mas não é difícil. E todo o conhecimento que nós precisamos para fazê-lo está em nós. E nós somos privilegiados porque temos os esclarecimentos da nossa doutrina e o Evangelho do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, mãos à obra. Ah, pena que eu estou recebendo essa conversa agora, quando meus filhos já estão criados, mas vem os netinhos por aí. Tem as outras crianças da família. Podemos, de alguma forma, fazer melhor para as nossas crianças e para a nossa sociedade. Vamos então orar por eles? Pai de pura misericórdia, de tamanha sabedoria, graças te damos e agradecidos somos, Pai, pelo esclarecimento que dentro das nossas casas, a cada estudo, nos trazendo a clareza do quanto Tu nos ama, do quanto Tu nos quer fazer melhor. Te agradecemos, Pai, nós que de alguma forma tivemos no nosso alcance a tutela de um outro irmão que nos escolheu, que nos encontrou, que nos abraçou. Te agradecemos essa tutela, Pai. E honestamente e profundamente gostaríamos de ver nesta tarefa o cumprimento do nosso dever.
Se falhamos, Senhor, já te pedimos perdão. E também já nos comprometemos a não mais cometer esse equívoco quando diante de um espírito numa situação de infância por nós passar. Dai, Senhor, esta mesma clareza que hoje nos chega a todos que neste momento têm em seus braços um pequenino que clama por educação, por amor, por necessidade de evolução. Que todos esses, Senhor, possam ser amparados e orientados de forma a levar a este pequenino as melhores condições que os seus corações e suas mentes favoreçam. Que todos nós, independente da condição que tenhamos no momento, possamos ser exemplo das atitudes de um servidor do Cristo Jesus. Que todos nós, Senhor, possamos de alguma forma levar a tua luz, o teu amor a todos aqueles que nos cercam. E aqueles pequeninos que hoje se encontram desamparados, entregue às instituições, talvez até nas ruas, Pai, possam ser acolhidos para serem devidamente encaminhados, orientados e assim lhes serem permitido a evolução tão desejada. Muito obrigada, Senhor, por esta noite. Muito obrigada pela condição de esclarecimento. Muito obrigada pelo teu amor. Graças, Senhor. Muita paz, muita luz. Uma boa noite a todos.